Eu gostava, nunca tive a oportunidade de perguntar ao Mr. Quinito o que é que ele viu em mim na altura, ou o que é que lhe passou na cabeça para apostar em mim como central na altura. Claquete. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio das nossas Bayern Talks, e ao meu lado está Fernando Meira, internacional de Portugal em mais de 50 ocasiões, conquistou vários troféus ao longo da carreira. Fernando, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Muito obrigado, Tiago, pelo convite. E vamos começar, obviamente, pelo início de tudo, e estamos no estádio de Dom Afonso Henriques, não é à toa que estamos aqui, porque de certeza que isto traz muitas memórias, a tua formação, o teu lançamento para o futebol sénior. Que principais imagens vêm logo à tua cabeça neste estádio? As principais imagens, há aqui duas fases. Há a fase em que eu vinha primeiro, que acompanhava o Vitória com o meu pai, desde pequeno, e nós almoçávamos aqui de frente para o estádio no Condado, num restaurante típico, e depois do almoço víamos sempre aqui para o estádio ver o Vitória. E essa era a primeira memória do Vitória, do acompanhar o Vitória, da paixão pelo clube. Grandes tempos, muita nostalgia, porque existia de facto muita mística. O Vitória é um clube especial nesse sentido. Aqui respira-se muito futebol, as pessoas são claramente apaixonadas por aquilo que é o clube da nossa cidade, e eu desde sempre criei um sonho de, eventualmente, se fosse jogador de futebol, gostava de jogar neste estádio, no estádio onde aprendi e cresci a gostar do Vitória. E lá está. E depois a outra memória foi quando me estreiei aqui em casa com o Rei ao Peito. Foi de facto um momento marcante na minha carreira, era um dos meus sonhos da criança, e portanto são as duas memórias principais. Primeiro o tempo em que eu vinha aqui com o meu pai, e depois a minha estreia pela equipa principal. Primeiro o sonho que estava lá e que mandou a tua carreira, e depois aqui o concretizado, o sonho aqui. E depois tu tiveste muitos outros sonhos que concretizaste, tiveste uma carreira muito longa noutros países, e hoje fala-se muito que o atleta tem aquele período de adaptação. E tu estiveste em países para além de Portugal, na Turquia, na Rússia, na Alemanha, em Espanha. Qual foi o país mais difícil de te adaptar? Olha, eu acho que cada um tem a sua especificidade. Acho que são países diferentes, culturas diferentes, como é normal. Eu acho que a primeira experiência, até pela minha idade também, eu nunca fui um miúdo muito esquisito, sempre fui muito simples. No fundo, como também era como jogador, nunca fui um jogador que criasse problemas ao treinador ou ao meu grupo de trabalho. Sempre me dei muito com os meus colegas, sempre fui muito flexível nessa questão. Sempre pensei primeiro no coletivo e depois no individual. Por isso é que faço uma formação toda até os 19 anos como extremo-direito, e depois aos 19 começo a jogar como central. Isso também diz um pouco daquilo que é a minha personalidade. E de facto adaptar-me foi difícil, mas aquilo que sempre foi o meu pilar, que é a minha família, sabendo que estavam bem, acaba por se tornar mais fácil a adaptação, quer dentro quer fora do campo. E de facto a minha mulher e os meus filhos sempre me ajudaram também, porque também tiveram um espírito de sacrifício. É fundamental. Mas se tivesse que escolher uma, no fundo, para responder à tua questão, é claramente a primeira grande experiência no estrangeiro, que foi a Alemanha, porque é um país diferente, uma cultura diferente, uma língua diferente, e eu ainda era muito jovem, apesar de ter 21 anos na altura. Acho que tempos diferentes, completamente diferentes. Hoje em dia o mundo está cada vez mais próximo, as redes sociais tornam aproximam muito, há muito conhecimento, e nós íamos, no fundo, para algo desconhecido. Mas, felizmente, correu bem, quer a nível individual, quer a nível familiar. Acho que foi muito vantajoso para nós, e a nível de carreira também acho que foi espetacular. E já lá vamos aos clubes, assim mais detalhadamente. Mas falando agora também, e eu começo na introdução por falar de Portugal, tu tens 52 internacionalizações pela seleção. Que é curioso, nós estamos aqui a fazer uma retrospectiva, a pensar em jogadores que passaram pelo Vitória Futebol Sénior. Quem tem mais internacionalizações, e és tu, com 52. Vítor Baneira tem ali perto, ou seja, és aqui uma pessoa que foi criada no Vitória, que chegou ao futebol sénior e ao topo, que é a seleção nacional, por 52 vezes. Dessas 52, consegues eleger o jogo mais marcante que tiveste pela seleção? São muitos, porque representar a seleção nacional é um motivo de orgulho, é o expoente máximo de uma carreira. Aquilo que tu queres é jogar a nível de competições de Liga dos Campeões, e jogar a nível de seleções pelo teu país, representar a tua seleção. E depois, claro está, tu queres ter uma estreia, depois da estreia queres ganhar tempo de jogo, queres ser titular,
depois de seres titular, queres chegar a um campeonato da Europa, a um campeonato do mundo. Eu felizmente tive essas experiências e torna-se muito difícil para mim escolher apenas uma delas. Mas se tivesse que escolher, seguramente o jogo da França, na Alemanha, em 2006, o jogo da meia-final, foi um momento altamente emocionante, que me marcou a minha carreira, marcou também a nossa geração, porque chegámos longe, podíamos ter chegado um pouco mais além, se tivéssemos um pouco de sorte, que também faz parte do jogo, mas sem dúvida que foi um dos momentos mais marcantes na minha carreira, na minha passagem pela seleção. E esse Mundial 2006 ia já lá, que a Itália depois ganha a França nos penaltis, e é o penalti do Zidane à Panenka que nos elimina na meia-final. Mas nós olhamos para aquela equipa, tantos craques juntos, bolas de ouro, Figo, Ronaldo juntos, o Deco a jogar a número 10. É difícil para vocês, olhando para aquela equipa, fica sempre aquele amargo de boca de não terem sido campeões do mundo? Fica, mas sabes que nós demos tudo que tínhamos para dar e do outro lado também tinhas uma França com Thierry Henry, com Zidane, ou seja, uma grande seleção, uma seleção altamente vencedora, quer com títulos europeus, quer com títulos mundiais, de facto uma geração dourada do futebol francês. Foi um jogo altamente equilibrado e nós sabíamos que podia virar para qualquer um dos lados. Tínhamos a percepção que a nossa seleção era uma seleção forte por aquilo que era as individualidades de um Ronaldo, de um Figo, de um Deco, os jogadores que fazem a diferença. Nós tínhamos também um coletivo muito forte, que também acho que continua a ser um dos pilares da nossa seleção. E lá está, acabámos por ser eliminados por uma grande penalidade. Foi um jogo sem grandes oportunidades de golo. E lá está, eu acho que o fator sorte acabou por ser decisivo e virou para a França, mas podia ter virado para Portugal porque nós também merecíamos. E tu falas aí de um aspecto que é de facto transversal às diferentes seleções que nós temos tido, que é um espírito de grupo forte. E na altura era com o Luís Filipe Scolari. Há assim alguma boa história que nos possas contar aqui com o treinador, tua e do treinador, que tenha assim marcado com o Scolari? Não, o Scolari é uma personagem muito, muito especial. Eu acho que ele conseguiu marcar uma fase da nossa seleção onde conseguiu unir muito o país em prol da nossa seleção. Houve de facto um apoio muito grande à seleção nacional desde 2004, 2006, 2008. Eu penso que isso foi altamente notório. Scolari era alguém que tem sempre como principal preocupação o bom espírito de grupo, a união, o companheirismo. Acho que é extremamente importante que todos os jogadores pensem primeiro no coletivo e depois no individual, e o Scolari nisso era implacável. E conseguiu, de facto, criar aqui uma mística altamente importante no seio da nossa seleção. E eu confesso que quando cheguei à Seleção Nacional sentia a Seleção Nacional um pouco dividida, e penso que isso acho que foi notório por todos os jogadores que lá passaram. Na altura do tempo do Paulinho Santos e do João Vieira Pinto, havia ali uma seleção partida entre Norte e Sul, e a partir do momento em que essa geração terminou, digamos assim, começámos a criar um ELA completamente diferente. E Scolari, de facto, foi um pioneiro porque tinha essa preocupação. Eu acho que devemos isso, de facto. Claramente. Mas histórias com o Scolari não tenho muitas para te contar. Eu como central gostava muito de sair a jogar, gostava de ter confiança, vejo extremo direito. confiança na saída de bola. E o Scolari era um treinador que dizia: zagueiro meu não saia jogando, bota a bola na bancada. E então tu por um lado tinhas o medo de errar, mas por outro lado também tinhas de ter a personalidade para sair a jogar e para decidir bem, porque sempre que decidisses bem, tu sabes que ele não te ia dizer nada especial. Então havia ali, eu acho que poderia existir ali um pouco mais de confiança de Scolari num ou noutro jogador. Eu acho que, por exemplo, olhando para aquilo que é Roberto Martínez hoje em dia, ele transmite muita segurança, muita confiança, principalmente aos jogadores que representam a seleção. E ele gosta que os jogadores tenham bola, que a nossa defesa saia a jogar. E Portugal hoje em dia é uma seleção destemida, com muita qualidade, mas também com personalidade, com coragem. E penso que faltava um pouco isso a Scolari. Ele tinha um discurso sempre muito motivador, mas da minha parte eu acho que era importante sentir um pouco mais de confiança, principalmente com bola, porque eu sempre fui um jogador que gostei de ter bola, e se tivesse mais confiança de Scolari, se calhar poderia ter sido um melhor. Mas o principal era fazer aquilo que o treinador dizia. Eu sempre tentei jogar simples, de forma a não comprometer defensivamente a nossa seleção, para tentar ter ao máximo tempo de jogo. E fizeste muito bem. E temos de falar também de outro nome, obviamente, que é o maior jogador da história do futebol português, e tu viveste com ele algumas aventuras na seleção, que é o Cristiano Ronaldo.
Nesse Mundial 2006 ele aparece no Euro 2004, depois ele está aí na curva ascendente, que ainda dura muitos anos, a curva ascendente dele durou muitos anos, mas ele aí aparece e fala-se sempre do Ronaldo, da pessoa muito competitiva, queria ganhar em tudo. Tens assim algum episódio com ele, nos estágios, que tenha ficado... Sabes que o Ronaldo, eu tive a felicidade de estar na seleção quando ele chegou, acompanhei o crescimento dele até 2008, aliás, minto, até 2010, a nível de competição, 2008 foi a última competição juntas, mas depois ainda fiz o apuramento para o Campeonato do Mundo da África do Sul, e o Ronaldo de facto era um miúdo muito, muito altamente competitivo, com muita confiança, atrevido, muito focado naquilo que era o trabalho, e de facto foi giro ver o crescimento dele. Eu acabo por cruzar depois jogo contra ele no Manchester United, jogo contra ele no Real Madrid, cruzo com ele muitos anos na Seleção Nacional e de facto o seu espírito competitivo não é só dentro do campo, também é fora do campo. E eu lembro de uma altura em 2006, em 2008, quando ele jogava ténis de mesa. Ténis de mesa, ele era implacável, e ele contou a história de que tinha vivido lá com o Ferdinand no Manchester United, que jogou, foi gozado porque perdeu com o Ferdinand, e depois teve para aí 2 ou 3 meses sem jogar, e passado 2 ou 3 meses regressou ao jogo com o Ferdinand e ganhou-lhe. Isso demonstra muito aquilo que é o espírito do Cristiano Ronaldo, mas sempre muito brincalhão, sempre com bola, sempre muito profissional, porque era sempre um dos primeiros a chegar e dos últimos a sair. E nós, isso parece que não, mas agarra muito um balneário, agarra muito um grupo. Tu quando tens alegria de ir para o balneário antes de começar o treino e ter uma palhaçada, uma música, joguinhos, acabar o treino e nós ficarmos lá a conviver. Sentir como uma segunda família ali. Sim, e desfrutar o tempo em conjunto. Isso parece que não, mas cria laços. Hoje em dia o telefone vem retirar muito daquilo que era a mística antiga, por isso é que muitos treinadores e muitos clubes tentam ao máximo promover aquilo que é o espírito de grupo, e nós na altura sempre tivemos essa preocupação em passar tempo em conjunto e unir os laços que eram e sempre foram na nossa seleção, pelo menos na minha geração, que nós ainda cruzamos ali com 2 ou 3 gerações, sempre foram uma prioridade na seleção. E que muitas vezes fazem toda a diferença, às vezes em correr sem dúvida. Um metro ou menos pelo colega. E nós estamos aqui a falar de grandes eventos que tu disputaste, e temos de falar obrigatoriamente de um que eu acho que é o ex-libris de um desportista, não só do futebolista, que são os Jogos Olímpicos, que acho que é o ex-libris de um desportista. E tu também tiveste essa oportunidade em 2004, Atenas 2004. Sei que não correu muito bem, porque Portugal só ganha um jogo e não é apurado na fase de grupos, com um grupo acessível, que é Costa Rica, Marrocos e Iraque. Sim. Pronto. E Portugal não passa. O que é que achas que falhou? E por outro lado, como é que foi essa experiência de ver uns Jogos Olímpicos? A experiência foi fantástica. Eu era dos jogadores mais velhos, porque na altura podíamos levar, se não estou em erro, 5 jogadores mais velhos. E eu fui um desses jogadores que eu tinha acabado de partir um osso da mão em Estugarda. Lembro-me que joguei com o Matala. Com licença, com o Matala. Foi emocionante porque os Jogos Olímpicos é de facto um evento que tu, se calhar, durante uma carreira podes nem ter a oportunidade de participar nos Jogos Olímpicos, e representar a seleção numa competição como os Jogos Olímpicos é especial. Acaba por não ser marcante no meu ou no nosso aspecto, porque não acabamos por ter sucesso desportivo. Participar não é a mesma coisa de marcar e vincar ali o nome na história dos Jogos Olímpicos em 2004. Foi de facto uma experiência muito bonita, mas acaba por ficar manchada por aquilo que foram os maus resultados apresentados dentro do campo. Certo. Mas vamos falar de coisas boas. E há coisas boas também. Na carreira, sobretudo nos clubes, e tu falas aí da primeira aparição no estrangeiro, que é o Stuttgart. Vocês são campeões em 2006, 2007, que curiosamente nunca mais foi campeão o Stuttgart, é a terceira Bundesliga deles, nunca mais foi. Sem ti nunca mais foi campeão, não há coincidências. E aqui uma coisa que eu gostava de perceber é, de facto, porque nós olhamos para aquela equipa de Stuttgart e vemos nomes que depois deram grandes jogadores, ou que já eram. O Khedira, o Mário Gomes estava a aparecer, o Cacau, que foi o melhor marcador, Pavel Pardo, que eu adorava, um mexicano. E também tínhamos o Osório. O Osório, exatamente. O Serdar Taski era turco e alemão. O Thomason, dinamarquês. O Yandel Thomason, mas não jogava muito. Não jogava muito. Tinha sido contratado na época anterior com o Trapattoni, e ele e o Gronkaer. E eu acho que, para ser campeão,
e é esta a minha pergunta, para ser campeão e ganhar uma Bundesliga, tens de ter obviamente grandes nomes como tu tinhas, mas acho que tem de haver ali mais alguma coisa para tu conseguires ganhar a Liga Alemã. O que é que achas que fez realmente a diferença naquela época? 2 fatores, muito trabalho e sorte, porque o Stuttgart para ser campeão tem que ter sorte. Exato. Numa época normal, tens o Bayern, tens o Leverkusen, tens o Dortmund, que são equipas com um poderio completamente diferente, mas principalmente o Bayern, se tudo correr de forma normal, ou mesmo que tenha uma época anormal, continua a ser campeão. Pode ser campeão. E nós, de facto, tínhamos ali uma grande equipa, tínhamos um plantel recheado de bons valores, jogadores com muita ambição, com qualidade, mas fundamentalmente com ambição. E eu acho que isso é que marcou, de facto, a nossa época. Nós éramos um grupo muito agarrado, éramos muito chegados, nós privilegiávamos muito almoços, palhaçadas, boa disposição, e depois dentro do campo sempre muita competitividade, muito foco, muito trabalho, e isso acabou por marcar a diferença. E acabámos por ter sorte. Acabámos por ter sorte porque não tínhamos a pressão de sermos campeões, mas éramos uma equipa com qualidade e com ambição. E nos últimos jogos, se não estou em erro, tivemos ali 12 ou 13 vitórias seguidas. O Schalke estava à nossa frente, a faltar 10 jornadas para o fim, estavam, não sei, 8 ou 9 pontos à nossa frente, e nós tivemos ali uma reta final fenomenal. E no último jogo em casa com o Rostock, penso eu, ou não, com o Energie Cottbus, nós precisávamos, não podíamos empatar, tínhamos que ganhar, porque se nós empatássemos e o Schalke ganhasse por mais de 3 ou 4 golos, que tinham jogo em casa, nós éramos campeão Schalke. E nós aos 15 ou 20 minutos já estávamos a perder 1-0 e o Schalke já estava a ganhar 3 ou 4-0. Ou seja, nós pensámos, vamos perder isto na última jornada. Mas os astros estavam completamente do nosso lado, casa cheia. Tinha familiares meus pais, por exemplo, tinham ido à Alemanha e levaram o Cascol de Vitória, porque eu tinha essa ideia de festejar com o Cascol de Vitória e a bandeira portuguesa, e estava a ver que isto ia correr mal, mas o que é certo é que acabámos por fazer 2 golos, sofremos um pouco contra uma equipa que na teoria era acessível, mas nós tivemos a sorte do nosso lado e acabámos por culminar esse jogo um pouco em sofrimento, mas foi de facto o resultado de uma época completamente fenomenal e marcante para a história do Stuttgart. E depois aqueles festejos, porque nós já sabemos que o povo alemão, em termos de futebol, aliás, a segunda liga alemã em termos de assistências, está no top 5. Top 10. Da Europa. Portanto, é uma loucura. E viver aquilo em casa, tiveste ali momentos de pânico também. De pânico não digo de pânico, mas sabes que há algo que nós, e vou dar um exemplo, nós vimos que aqui o Roger Schmidt, o ano passado aqui no Estádio da Luz, teve aquele problema com os adeptos porque não gostou da forma como alguns adeptos o criticaram. Certo. E isso na Alemanha não existe. Existe muito respeito, existe de facto crítica, mas de uma forma mais respeituosa. E eu acho que aqui em Portugal, nas redes sociais, nos estádios, acho que se abusa da forma como falam com os jogadores, com as equipas técnicas, com os árbitros. Acho que por vezes que nos excedemos. E ali, de facto, é uma cultura diferente, há um respeito diferente, como há também em Inglaterra. Nós vemos, por exemplo, os jogadores por vezes tratam mal os árbitros, mas é banal, e eu acho que isso é perfeitamente natural que um jogador por vezes tenha uma outra frustração durante o jogo e os árbitros aceitam isso. E aqui em Portugal parece que está tudo mal, que há muita crítica. Qualquer clube, se tem um resultado negativo em casa, há logo culpa da arbitragem. Culpa da arbitragem, ou os jogadores já não prestam, ou os treinadores já não prestam. Há muita rotação de treinadores, o que também é mau para o treinador. E eu acho que deveríamos repensar um pouco naquilo que são... E olhar para os melhores exemplos que Exatamente. E de facto ali a Alemanha aprendemos muito nesse sentido, porque sentes-te muito respeitado enquanto atleta, enquanto profissional, e mesmo na minha vida pessoal nunca fui abordado no sentido de ser acusado das coisas estarem a correr mal, ou mesmo quando as coisas correm bem, as pessoas têm sempre respeito, esperam. Imagina se estás num restaurante a almoçar ou a jantar, esperam que tu termines o almoço ou o jantar, e quando vais a sair é que te abordam para eventualmente tirar uma fotografia ou para dar um autógrafo. E eu acho que esse respeito, acho que deveria ser um exemplo para o futebol, pelo menos a nível europeu, e nós estamos num país que de facto respiramos o futebol, temos grande paixão por aquilo que são as raízes do... E também por isso devemos cuidar bem dele. Rei, mas deve-se cuidar bem dele porque todos os intervenientes hoje em dia são altamente colocados em causa com muita facilidade. E nós já vamos agora também viajar até São Petersburgo, mas antes temos aqui uma paragem em Istambul. Em Istambul, um ano no Galatasaray, e eu acho, eu nunca lá joguei, mas imagino, jogar no Rams Park
Deve ser uma experiência de uma vida, Fernando. Eu, no Rams Park, eu só fui ver o Galatasaray a jogar lá, porque este é um estádio relativamente novo. Eu joguei no Ali Samian, que era o estádio antigo, Ok. e esse estádio também era emblemático. Os adeptos são completamente fanáticos pelo Mas nunca futebol. havia tanta gente? Nunca haviam 52 mil? Isso agora está-me a fazer uma pergunta Depois tem que complicada, pesquisar, mas tem que temos que pesquisar. Mas era um estádio antigo, mas com muita história, mas a forma como eles abordam o jogo, como eles durante o aquecimento chamam um jogador de cada vez para ir ter com a claque, para fazer um festejo. No final do jogo há sempre cânticos especiais. A loucura pelo futebol demonstrado ali pelos turcos, pelos adeptos do Galatasaray é fenomenal. Ainda hoje tenho contactos, sempre que vou à Turquia faço questão de ver o Galatasaray, porque joguei lá há pouco tempo, apenas ganhei uma supertaça, mas fiquei com uma ligação muito grande à cidade e ao clube, e foi de facto um campeonato e um país que me marcou. Acredito que sim, mas o Zenit, em termos de títulos, a seguir de certeza que te marca mais, porque tu és campeão 3 vezes no Zenit. O que é que achas que fez também tu gostaste tanto de jogar no Zenit? Porque eu sei que isto não foi só os títulos, tu gostaste realmente de jogar no Zenit. Eu gostei, mas a parte vertente foi a principal, a parte económica foi a vertente que mais me entusiasmou, como é lógico. E depois o Zenit era um grande clube europeu, era um clube que de facto luta por títulos, porque por vezes tu ires para um país onde sabes que podes ter dificuldade na tua adaptação e o teu modo de viver é um pouco difícil, mas se a vertente económica for boa e se também for um clube que te consiga trazer títulos para a tua carreira, é algo confortante e que te motiva, não é? E isso tinha essas duas vertentes, uma cidade espetacular, São Petersburgo é uma cidade muito bonita, Zenit é um clube enorme, com muito potencial económico, acaba por ser depois melhorado ainda em termos de infraestruturas com Luciano Spalletti, que foi um treinador que me marcou e muito. E depois, tens uma história boa com o Spalletti? Tenho muitas histórias boas com o Spalletti. O Spalletti mas não faz grande sentido, por exemplo, um clube que gasta milhões de euros em contratos, dezenas de ou seja, milhões de euros em contratar jogadores e que depois não tenham um autocarro condizente com aquilo que é uma grande estrutura, um centro de treinos, um bom ginásio, e isso estranhou muito, estranhou-me a mim e estranhou também os treinadores, o Jupankens, o Dick Advocaat, na altura foi o treinador que me contratou, mas não esteve lá muito tempo. Holandês, mas depois entrou o Luciano Spalletti e aí sim, aí ele percebeu que para ir para um nível superior os jogadores tinham que ter outras qualidades, campos com aquecimento, um relevado diferente, centro de recuperação também nesse mesmo edifício, e parece que não, mas isso trouxe um conforto e trouxe um upgrade. Também, mas um jogador quando vê que o clube também tem essa capacidade, que é um clube organizado, que é um clube que tem condições, que tem boas infraestruturas, isso também marca, e a palavra facilmente passa. Porque normalmente tu, quando és contratado ou abordado por um clube, antes de ser contratado, quando és abordado por um clube, tu tentas sempre falar com algum jogador que jogou lá, ou que está lá, se não conheces, se é português ou é estrangeiro, tu consegues chegar, então como é que é isso? Como é que é a cidade? Como é que é o clube? E se for um clube que não tenha grandes infraestruturas, isso por vezes pesa na decisão do jogador. E parece que não, mas isso, a nível o Zenit, a nível de infraestruturas, melhorou imenso com Spalletti e hoje em dia é um clube muito mais preparado para se ingrar. E tenho de falar do Spalletti, obviamente, porque eu lembro-me de tu dizeres uma coisa muito curiosa do Spalletti, que é, em termos de análise do adversário, tu nunca viste ninguém como o Spalletti. Não. E depois na parte humana ele deixava um bocadinho a desejar. Deixava muito a desejar. O Spalletti era alguém que, para teres uma ideia, eu aprendi mais com o Spalletti em 2 anos do que em toda a minha carreira de futebol. É surreal a forma como ele trabalha, o detalhe, a forma como ele vê, a forma dele jogar e a forma dele defender, a forma dele atacar. Ele tem um princípio de jogo extremamente cativante, que apaixona qualquer um. Quem gosta de tática, quem gosta de futebol, facilmente tem essa percepção, consegue ver que ele tem razão e ele não é uma ideia própria, ele vai na estatística, ele tem uma maneira de jogar que ele diz que estatisticamente é assim que as equipas criam mais golos. Estilo Moneyball. E estatisticamente
o adversário pode nos criar mais golos desta forma, por isso vamos nos precaver. E na análise do jogo era uma coisa assombrosa. Nós vinhamos, é a mesma coisa que tu vês um Real Madrid, Real Barcelona, o tiki-taka, e tu pensas assim, estes gajos não falham, se eu jogar contra uma equipa destas estou... Vou perder, quase certo. E atenção que não estamos a falar do Real Madrid atual ou do Barcelona atual, que continuam a ser grandes equipas, mas muito longe de ser o Real Madrid do Ronaldo, do Ozil, do Benzema, do Bale, do Toni Kroos, do Modric em alto, do Casemiro, Sérgio Ramos, por aí fora. E do Barcelona, do Messi, do Busquets, do Puyol. Isso era uma equipa assombrosa. E depois Ibrahimovic, Ronaldinho e Henry, equipas surreais. E o que é certo é que ele consegue parar o vídeo. Tu vês a imagem corrida, não percebes nada, e ele para o vídeo e diz, vocês perceberam aqui, o lateral aqui está muito fechado ou está muito aberto, é aqui que nós temos... É uma coisa... É surreal. Acredito. E é surreal na análise ao adversário e também na análise ao nosso jogo. Porque tu às vezes pensas que fazes um bom jogo e ele consegue detectar momentos do jogo onde tu estiveste mal, ou mal colocado, ou tomas más decisões, e parece que não, mas um jogador aprende muito, muito mesmo, quando consegue fazer quando temos uma análise de vídeo, e é uma análise de vídeo controlada ou gerida por alguém que sabe aquilo que está a fazer, e o Spalletti nisso é exímio. E tu falas aí de uma coisa que eu também gostava de pegar, porque deixou-me aqui a pensar, que é esse Barcelona e esse Real Madrid que estavas a falar. Obviamente, discute-se que esse Barça do Guardiola é se calhar a melhor equipa da história. Mas o porquê no futebol atual, que nós temos o Guardiola agora no City, com grandíssimos jogadores, temos o Paris Saint-Germain sempre com grandes jogadores, o Real Madrid a formar nova equipa de galácticos, mas na tua opinião, Fernando, porquê é que eu acho que ainda não há nenhuma equipa no futebol atual que se equipar sequer àquele Barça? Ok que nós tínhamos Messi, Xavi e Iniesta, mas existem grandíssimos jogadores atualmente. Qual é a tua opinião? A minha opinião é que a La Masia, de facto, cria grandes individualidades. E não é por acaso que nós vemos que este Barcelona rapidamente se transformou agarrado, ou em grande número, agarrado àquilo que são os jogadores, aos miúdos da formação. E que rapidamente chegaram ao futebol sénior e marcaram a diferença. Isso vai muito ao encontro daquilo que é a grande formação do Barcelona. E se tu reparares, esse grande Barcelona, o melhor Barcelona da história, se calhar 70% ou 80% dos jogadores são espanhóis. E isso parece que não, mas dá-te um elan muito grande. Os jogadores sabem, há um princípio de jogo, há uma maneira de jogar muito... Desde sempre. Muito presente. Todos os jogadores sabem os movimentos que têm que fazer, e depois é uma questão de tu criares ali um bom grupo de trabalho, tens qualidade, tens uma identidade, um DNA muito bem presente, e isso com um grande treinador, com uma grande geração, ou com grandes gerações, porque ali tu tinhas apenas alguns estrangeiros e que marcavam a diferença, tipo Dani Alves, tipo alguns daqueles que muitos nem jogavam, e esses nem jogavam. E o Ibra nem jogou muito Guardiola. Mas a grande maioria dos jogadores que jogavam na seleção, e parece que não, mas isso faz a grande diferença. Tu viste que o Guardiola tem essa mesma ideologia, e o ano passado vimos um City... assombroso. Chegámos a ver em 2020, na final do Liverpool com o Real Madrid, ou 20 ou 22, em Paris. 2022. 22. 20 é Covid. Vimos um Liverpool também avassalador, e toda a gente pensava que ia ganhar ao Real Madrid, e de facto era a equipa que estava na Europa e que diríamos a despontar. Que foi a melhor equipa, e eu acho que, se olharmos ao sítio do ano passado, ao Liverpool há 3 anos, vá lá. E comparado com este Barcelona que estamos a falar, ainda vai a uma grande distância. Sem dúvida, para mim, é se calhar a equipa que mais marcou. Eu sou grande fã do Real Madrid, e a equipa do Pep, do Sérgio Ramos, do Varane, do Carvajal, do Marcelo, esta equipa que ganhou 4 ou 5 Champions seguidas só. Eu acho que também foi uma grandíssima se calhar equipa. a melhor equipa de sempre do Real Madrid. Sim. Sem dúvida. Mas, e depois o Barça, obviamente, também, para além dos títulos que o Guardiola conquista no Barcelona, eu acho que é a influência que ele consegue no futebol espanhol, em termos de o Euro 2008, Mundial 2010, Euro 2012, que a Espanha ganha essas 3 competições seguidas, muito à custa daquele Barcelona enraizado. Sem dúvida. É aquilo que eu te estou a dizer, porque grande parte da seleção é a base do Barcelona, e vice-versa, não é? Ou seja, os jogadores estão completamente habituados à mesma maneira de jogar, quer na seleção, quer no Barcelona, e parece que não. Isso já ajuda
a união já ajuda. O facto de serem a grande maioria espanhóis ajuda. Depois, com a qualidade que eles tinham, É mais fácil. junta-se a fome à vontade de comer. Isto nós estávamos aqui numa conversa de muito tempo, não temos esse tempo todo no podcast. Agora queria falar um bocadinho mais enquanto futebolista, as tuas características. Como é que tu te descreverias enquanto futebolista? É difícil, sabes? Difícil porque eu fiz uma formação toda como extremo. Depois comecei com 16, 17 anos, quando fui à seleção, jogava ali num 4-3-3 como médio interior direito, outras vezes como extremo, mas maioritariamente como médio interior direito. Nunca fiz formação como central e depois aos 19 anos surge uma oportunidade criada por Quinito de vir para o Vitória, de ser capitão de equipa e de ser central. E lá está. Aqui acho que prevaleceu a forma de eu pensar de uma forma muito, muito simples, de pensar que o Quinito queria o melhor para mim. E se de facto a equipa precisava de mim nesta posição, é isso que eu tenho que fazer, é isso que eu tenho que aprender e dar o melhor de mim. Aproveitar a oportunidade, porque jogar no Vitória não é para todos. E eu, sendo de Guimarães, mais orgulho, mais prazer ainda tinha em representar o clube do meu coração. E, como é lógico, acabou por correr muito bem, porque valorizei-me imenso, aprendi a jogar numa posição que me levou para outro patamar, e depois joguei sempre ali naquelas duas posições, trinco e central. Era muito rápido, eu acho que sim, consegui-me adaptar. Era um central muito rápido, forte na antecipação, bom no jogo aéreo. Nunca, apesar de algumas pessoas pensarem que eu era um central maldoso, eu nunca fui um central de jogar com maldade. Forte na saída de bola. Sempre que jogava como médio defensivo era sempre um médio que tentava dar equilíbrio à equipa. Nunca fui um jogador de um central de intimidar ou de bater neles. Sempre mais cerebral. Pensei em organizar a equipa, principalmente quando a nossa equipa está a atacar, em muita preocupação em organizar a nossa equipa para impedir saídas rápidas do adversário, posicionar sempre bem a nossa equipa. Por isso o diálogo é extremamente importante, e eu tinha essa preocupação em cuidar do meu colega. Por isso é que eu fui capitão praticamente em todo o lado que joguei, porque preocupo-me sempre com os meus colegas, sempre de forma muito positiva, muito construtiva, sem ser puxa-saco, e automaticamente acabei por ter também essa liderança aceitada pelos plantéis onde estive presente. E eu acho que isso também é algo que cada vez mais está a fazer falta, principalmente aqui ao futebol português. Faltam jogadores com personalidade, com liderança. Nós olhamos para o Porto, vimos que com a saída de Pep, o Porto perdeu o seu principal líder. O Sporting, perdendo Coates, perdeu também, não há grande identidade a nível de liderança. E o Benfica tem Otamendi, tinha Rubem Dias, que também era um grande líder, e infelizmente também não há grandes referências. Olhando para os três grandes, não há grandes referências que possam dar seguimento àquilo que eram. E as equipas vão sentir isso, e já estão a sentir. Eu acho que o próprio protótipo do jogador atual é muito diferente daquilo que era na minha geração. O futebol está a mudar e temos que aceitar essas mudanças com naturalidade. E tu falas aí de um nome que eu queria avançar, mas não consigo, que o Quinito, o futebol ficou muito a perder com a ausência do Quinito, o futebol. E já vi que o Quinito, eu não sabia disto, no teu caso ainda é um visionário maior, porque o Quinito pega num extremo direito de anos e anos e coloca central. Ou seja, é mais um visionário que te colocou a defesa central e se calhar te propiciou ter uma carreira internacional cheia de sucessos. Eu nunca tive a oportunidade de perguntar ao Mr. Quinito o que é que ele viu em mim na altura, ou o que é que lhe passou na cabeça para apostar em mim como central na altura. Mas o Mr. Quinito era alguém que era impossível tu não gostares do Quinito. Era uma pessoa extremamente carinhosa, dedicada, apaixonada pelo jogo. É quase como um pai para nós, sempre muito respeito pelo Mr. Quinito, muito carinho. E ele sempre foi uma pessoa que se dedicou de corpo e alma. Muito positivismo, sempre muita leveza no seu discurso, na sua forma de trabalhar. E eu acho que é essa a forma de nós olharmos para o futebol, ou seja, passar um pouco de responsabilidade para os jogadores, para o grupo de trabalho, passar confiança. O Quinito era alguém que passava sempre muita confiança para os seus jogadores, muita leveza, positivismo no dia-a-dia, um discurso muito leve. Mesmo nós vemos o Quinito a falar, sempre teve um discurso muito leve. E sempre muito apaixonado por aquilo que é o jogo, por aquilo que é as características, as qualidades de um jogador. Ele trabalhava as deficiências, mas ao mesmo tempo valorizava sempre, acima de tudo, aquilo que eram as qualidades de cada um de nós.
Acredito que sim. E pronto, e nesta transição também tua, que eu acho que que é um ponto importante de todos os jogadores quando terminam a carreira, e eu sinto apaixonadamente a falar do futebol também, da parte tática, da análise dos treinadores que te marcaram. Tu és agente de futebol, nunca te passou pela cabeça a parte de treinador quando terminaste a carreira de jogador? Só isso me passava pela cabeça. Nunca tinha ideia sequer em ser agente FIFA. Sempre vi que poderia ser útil para os mais novos, ajudar os jogadores a passar um pouco daquilo que foi a minha experiência e os meus princípios, a minha aprendizagem no mundo do futebol. E eu acho que poderia ter sido um treinador apaixonante, marcante, porque sempre tive paciência, cuidado, gosto do detalhe, sou altamente apaixonado pelo jogo. Mas já passou essa oportunidade, já passou porque agora sou agente FIFA, estou ligado ao mundo do desporto, gosto daquilo que faço, mas sem dúvida que o facto de não ter sido treinador é algo que me deixou um pouco triste, porque acreditava que poderia ser muito feliz nessa posição. E por falar também nisso da parte do treino e de te apaixonar essa vertente, tu sentes que aqui a Bayern também poderia ter sido interessante na tua formação, sobretudo aqui no Vitória, foi a tua formação, na parte também de potencializar em termos de dados estatísticos, na parte técnica, tática, física? Qual é a tua opinião? Hoje em dia há tanta ferramenta que faz parte do futebol, que na nossa altura daria de facto uma ajuda tremenda, e a Bayern, se nós tivéssemos isso na nossa altura, com muita maior facilidade chegariam os nossos currículos, ou poderíamos ter a oportunidade de ser analisados por outros clubes, por outros agentes, por outros scoutings, e eu acho que essa proximidade é cada vez mais importante, principalmente na formação, porque há muitos jogadores que fazem parte porque no fundo a formação é quase vista aqui em Portugal quase como os clubes da primeira liga e depois numa segunda fase da segunda liga, mas esquecemos que há tantos outros clubes, tantos miúdos a jogarem em outros clubes de formação, e muitos deles com potencialidade. Ainda há mais, Fernando. Há mais miúdos a jogar nos clubes. Muito mais. De formação, sem ser das 3 ligas, até se metermos aqui a Liga 3. E eu acho que cada vez mais tem que haver uma proximidade e uma atenção especial para esse mundo de atletas, porque nós por vezes estamos muito preocupados no Brasil, em África, em miúdos de outros países, e esquecemos que aqui em Portugal também há muito miúdo da formação que pode e deve ser observado, ou pelo menos deve ter atenção, e a Bayern sem dúvida que é uma ferramenta extremamente essencial no mundo do futebol. E se pudesse dar aqui um conselho também aos mais jovens que nos estão a ouvir e que vão ver com entusiasmo esta entrevista, o que é que lhes dirias, que têm o sonho de ser jogadores de futebol? Para os mais jovens é fácil, é ter paixão pelo futebol, porque se tiveres paixão pelo futebol, tudo o resto é muito mais simples. Depois, claro está que quem quer ser jogador de futebol tem que perceber que é importante ter uma boa alimentação, ter um bom descanso, ser focado no treino, conseguir cativar os outros que estão à nossa volta, porque isso acho que é extremamente fundamental, nós pensarmos que o futebol não é um desporto individual, é um desporto coletivo, e quando nós jogamos um desporto coletivo temos que conseguir contagiar os que estão à nossa volta. E por isso é que tem que haver principalmente um aspecto psicológico, mental, temos que ser muito fortes, resilientes, acreditar sempre que a nossa oportunidade vai chegar, porque o mais importante é estarmos preparados quando essa oportunidade chegar. Por isso, para os mais jovens, desfrutem do jogo, joguem futebol de uma forma livre, com boa disposição, com muito foco e sempre preparados para quando tiverem a oportunidade para agarrarem. Apenas isso. Podíamos terminar aqui, mas tenho mais uma última pergunta, que é exatamente o melhor conselho que alguma vez te deram a ti e quem te deu? O Basílio Marques. Basílio Marques foi falecido. Basílio Marques, um colega que um ex-jogador de Vitória, jogou comigo aqui em Guimarães, era um dos experientes, era um dos capitães de equipa na altura, nessa época do Quinito, que eu regresso de Felgueiras depois do empréstimo para jogar aqui no Vitória, e o Basílio Marques sempre me dizia para ter sempre muita humildade, para ter simplicidade. Não é por acaso que eu, quando jogava no Vitória, nesse ano com o Quinito, trabalhava no café dos meus pais, ajudava os meus pais com muita simplicidade, com muita naturalidade, e era capitão de Vitória, jogava aqui. Por isso hoje em dia isso é quase impossível. Tu vês um jogador de primeira divisão a jogar e a trabalhar ao mesmo tempo. E eu trabalhava com todo o gosto no café do meu pai,
porque de facto sempre tive a sorte de ter conselhos de jogadores experientes que me indicaram sempre o caminho certo. E o Basílio foi alguém muito especial, que me ajudou a mim, que me orientou a mim e a muitos outros jogadores jovens que faziam parte do plantel do Vitória na altura, e por isso acho que foi e é sem dúvida um conselho fundamental. Ser simples e ter sempre muita humildade. Saber ouvir os mais velhos é algo que os mais jovens devem sempre prestar atenção e ter isso em consideração. Grande forma de terminar, Fernando. Muito obrigado. Obrigado, Foi um gosto.